e uma coordenação de notificação dos processos intempestivos, tá? Para a gente dar essa agilizada nos nossos trabalhos. Tá? Daqui a pouco eu vou passar os números de tudo que nós conseguimos fazer nesse último período. No dia 2 de fevereiro, nós fizemos um planejamento estratégico, né? E ele foi bastante interessante, bastante produtivo, porque as várias equipes se envolveram, compreenderam o macro processo que a CEI, um pouco a doutora Meleide fez um esboço de que a complexidade que tem as nossas atribuições não é só fazer o parecer e fazer as votações na parte da tarde, como a gente faz. Ela tem uma complexidade mais complexa do que a gente possa estar imaginando, porque após esse processo nós temos todo um trabalho de diálogo com a máquina pública, com as representações, no sentido de garantir o retorno das pessoas. E isso, como a doutora Meleide falou, não tem sido fácil para nós. Nós temos aí tido vários trabalhos. Tem muita gente que nem sabe o que a gente faz, né? Que nem sabe a dimensão do que é o nosso trabalho. Então, um pouco a gente precisa... Nós temos na CEI 6 frentes de atuação, né? Que são as reuniões do Pleno, que nós mudamos agora, ao invés de ser terças, quartas e quintas, elas estão sendo só as quartas-feiras, para poder ter mais tempo de produção e de elaboração interna. Nós temos os processos de anistia mantida, nós temos dado vazão máximo que puder, mas de vez em quando ainda aparece algum processo, algum pedido de anistia mantida, de anistias que não foram caçadas pelo governo RFC, que as pessoas não conseguiram retornar até hoje. Então nós temos também trabalhado nesse sentido. Nós temos os processos das empresas privatizadas extintas, as notificações dos processos indefinidos, as notificações dos processos intempestivos e todo esse trabalho de alocação das pessoas, né, para garantir o retorno à estrutura administrativa. A CEI foi criada em 2004 pelo decreto 5.115, como foi bem lembrado aqui pela doutora Meleide. No ano de 2005, foram deferidos 741 processos. Tá? Retornaram 695 pessoas. No ano de 2008, foram deferidos 5.278 processos. Foram indeferidos 667. Foram feitos pareceres de anistia mantida e retorno das pessoas de 818 pessoas de processo de anistia mantida. Num total de processos julgados de 6.763 processos. Nós vamos colocar essas informações todas na nossa página, não precisa vocês estarem tomando nota dos números, nada disso. Não só a gente coloca na nossa página, como a gente tem passado dos blogueiros. Estou vendo o Hamilton aqui, a gente passa para o Hamilton, passa para o Paulo Moroni, passa para o Moroni, passa para o Pedro Paulo. Para quem tem blog, divulgar as nossas informações sem nenhum problema, tá? Para garantir o princípio de dar transparência, etc. Então é só, se alguém tiver algum blog, se quiser as informações, é só ligar, pedir, e nós estamos colocando à disposição. Além de estar na página do Ministério do Planejamento. Entra lá, www.servidor.gov.br/anistia, nós disponibilizamos lá também. Eu fico tentando competir com a Hamilton e com o Paulo Moroni, mas não sei se eu vou conseguir, mas estou chegando lá. No ano de 2009, foram deferidos 3.320 processos. Foram indeferidos 1.271 processos. As anistias mantidas foram elaborados pareceres e voltados e garantido o retorno das pessoas de 424 pessoas. Retornaram por decisão judicial 31 pessoas. Retornaram por anistias não anuladas 370 pessoas.
num total de processos julgados de 5.416 processos. O ano de 2010, que nós começamos o julgamento no dia 19 de janeiro, né, nós tivemos deferidos em 2010 441 processos. Indeferidos, 90 processos. Num total de processos julgados de 531 processos. Tá? Então, o total geral de processos analisados pela SEI foram deferidos 9.039 processos. Foram indeferidos 2.028 processos. Foram, retorno por anistia mantida, com parecer da representação da AGU, 280 processos. Total de processos está aguardando o julgamento. O que nós precisamos fazer para acabar os processos que ainda faltam na SEI? São 1.279 processos que nós precisamos estar analisando. Então, os senhores podem achar que é pouco, mas é muita coisa, porque além desses 1.279, nós temos os recursos, nós temos os pendentes de decisão, nós temos vários, e temos ainda que garantir a alocação da força de trabalho e todo esse nosso diálogo aí com os 38 ministérios e secretarias com status de ministério e com as empresas públicas de uma forma geral, que também são mais de 100, salvo o melhor juízo são 101. Total de anistias não anuladas, 1.011, que também já retornaram. Total de retorno por decisão judicial, 47. Total de que retornaram em 1995, 94. Total de deferidos em 2005, 857 processos. Total de processos da SEI, 14.635 processos. Tá? Então esse aqui é o tamanho da SEI, o tamanho que nós temos que estar dialogando com os senhores e construindo internamente a saída dessa nossa comissão. Tá? O total de processos deferidos, 11.328. O total de processos indeferidos, 2028. Total de processos aguardando julgamento, 1.279, sendo que desse total de processos favoráveis foram 11.328 e não favoráveis os 2.028, que são esses que receberam as cartas. Tá? Aí nós temos tido um problema que eu já vou mostrar aqui para os senhores. Muitas pessoas mudaram de endereço. Tá? Então nós temos tendo a ajuda dos sindicatos, das federações, nós estamos passando o nome das pessoas e pedindo esses dados, temos conseguido acessar algumas pessoas, mas muitas das pessoas a gente não tem conseguido acessar também, para dizer que o processo dela foi indeferido e garantir o legítimo direito do contraditório, entrar com recurso, etc. E isso, nós precisamos da ajuda de vocês. Então, assim, a primeira coisa é as pessoas buscarem manter os seus endereços atualizados na nossa página. Entrar no perfil profissiográfico, com a data de nascimento do CPF e atualizar sempre o endereço. Tá? Porque é por ali que a gente vai localizar os senhores. Tá? O total de processos julgados na SEI até hoje são 13.356 processos, sendo que a maioria deles foram nesse último período, como vocês viram. Tá? Temos aí feito um trabalho bastante interessante. Aqui são só portarias que já saíram nesse último período que a gente tem juntado. Nós temos alguns processos de anistia que foram analisados, mas não precisaram de portaria de deferimento. Tá? Que são em torno de 358 pessoas que já voltaram e sem precisar da portaria de deferimento. Ou a pessoa já tinha voltado judicialmente antes e a nossa análise ela só corroborou aquele retorno,